E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou advogado especialista em direito patrimonial de família e hoje eu vou falar para vocês sobre o 10º entre os 10 principais erros que se deve evitar no processo de divórcio. Bom pessoal, então finalmente vamos ao nosso 10º vídeo que trata dos 10 principais erros que se deve evitar no processo de divórcio. E o erro de hoje tem a ver com uma premissa extremamente equivocada que boa parte das pessoas tem, de que a solução do conflito delas está exclusivamente no Poder Judiciário. Primeiro, é bom que você saiba que o Judiciário vive uma situação muito crítica, muito lenta, são muitos processos, são milhões e milhões de processos para um número reduzido de juízes e servidores para tratar de tantos processos. Você não deve saber, mas estatísticas demonstram que o juiz brasileiro é um dos juízes que mais produzem no mundo, é o juiz mais eficiente no mundo em termos de número de decisões que são proferidas ao mês. Então o nosso grande problema é um número absurdo de processos para uma quantidade pequena de servidores de juízo para tantos processos. Então isso, como eu disse, reflete num judiciário extremamente lento. E aí a lentidão da justiça, a deficiência da justiça acaba causando várias situações de injustiça. Diante disso, a gente não pode fechar os olhos para outras alternativas, que no meu entender são muito melhores do que as alternativas que o Judiciário oferece. E essas alternativas nós chamamos de métodos adequados de solução de conflito. Existem alguns métodos adequados de solução de conflito, mas eu vou abordar com vocês rapidamente hoje os dois principais, os dois mais comuns, que são a mediação e a conciliação. Na conciliação, se alguém já participou de uma audiência de conciliação, já deve ter visto que existe a figura do conciliador, ou às vezes até do próprio juiz, que interfere na negociação, faz proposições para tentar chegar a um acordo. Na mediação, o mediador ele não propõe soluções, mas ele trabalha para reaproximar as partes, para restabelecer o diálogo entre as partes, para que as próprias partes cheguem a uma solução para o problema delas. No Poder Judiciário, no que diz respeito às ações de família, hoje em dia o juiz ele já não marca mais audiência de conciliação, principalmente aqui no Estado do Espírito Santo. As partes são remetidas primeiro para uma sessão de mediação. Nessa mediação não existe apresentação de defesa, as partes vão lá exclusivamente para se submeter a essa mediação com auxílio do mediador. O mediador tenta restabelecer esse diálogo para que as partes, como eu disse, cheguem à solução do seu problema. Se não houver acordo, ele devolve o processo para o juiz, aí sim ele vai ser apresentada a defesa, vai marcar talvez uma audiência de conciliação, enfim. Mas na mediação e na conciliação, as partes elas constroem a própria solução do problema. O grande diferencial da mediação e da conciliação são os métodos adequados de solução de conflito. O primeiro porque você foge de uma situação de extrema letargia do judiciário, a demora do judiciário, você tem uma solução muito mais célere, muito mais rápida. E segundo, que você tem uma solução muito mais qualificada. Como eu já falei em vídeos anteriores, ninguém vai ser tão competente para resolver a sua própria vida como você mesmo. Ninguém vai arranjar uma solução para você melhor do que você mesmo construiria. E isso é o que acontece quando a gente delega para o juiz a solução dos nossos conflitos. Então, quando você consegue construir em parceria com a parte contrária essa solução, é muito melhor, é muito mais eficaz. E a terceira vantagem, obviamente, é uma questão de custo. Numa conciliação e numa mediação, você foge de um processo de anos, você deixa de ter custos processuais, você gasta menos com honorários advocatícios, enfim, existem inúmeras vantagens. Se você vive hoje uma situação de conflito, em que você não consegue chegar a um acordo sem a participação de um terceiro, de um profissional, e vê como solução apenas o ingresso no judiciário, pense e converse com o seu advogado. Às vezes a contratação de um mediador ou de um conciliador profissional possa auxiliar você a restabelecer o diálogo com a parte contrária e tentar chegar a um acordo sem ter que ir para o judiciário. Então, resumindo, o grande equívoco, um grande erro é fechar os olhos para essas soluções que o mundo do direito oferece, além do Poder Judiciário. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço.